Querido irmão, querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você agora. Antes de fechar os olhos, quero que você se acomode da maneira mais confortável possível. Não se preocupe se estiver deitado. Deus não olha para a sua postura física, mas para a sinceridade do seu coração. Ele ama você e está ao seu lado neste exato momento. Muitas vezes, chegamos ao fim da nossa jornada com um peso no peito, pensando: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que tanto silêncio? Eu quero lhe contar a história de uma senhora chamada Park Sandok, de 68 anos. Por 35 anos, ela nunca faltou a uma oração da madrugada. Um dia, ela mostrou ao seu pastor uma carta amarelada pelo tempo, escrita há 30 anos. Nela, ela dizia: Deus, não aguento mais. Meu marido bebe, meus filhos estão doentes e não tenho dinheiro para o hospital. Se o Senhor continuar em silêncio, eu deixarei a igreja. Sabe o que aconteceu? 30 anos se passaram e ela ainda estava na igreja. O pastor perguntou: a senhora recebeu a resposta naquela época? Ela balançou a cabeça e disse: não, pastor, eu não recebi a resposta que queria, mas eu percebi que estava enganada. Eu achei que Deus estava em silêncio, mas Ele estava falando o tempo todo. Era eu quem não sabia ouvir. Este é o primeiro passo para a sua paz esta noite. Entender que Deus nunca para de falar com seus filhos. Assim como Samuel, que confundiu a voz de Deus 3 vezes antes de se tornar um grande profeta, nós também podemos nos equivocar. Hoje, vamos identificar o que está bloqueando os seus ouvidos espirituais, para que você possa dormir sentindo o abraço do Pai. O primeiro grande equívoco é a agitação do coração. Vivemos em um mundo onde o barulho nunca cessa. Acordamos com o celular na mão, notícias, vídeos, preocupações. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original hebraico, a palavra para aquietar-se é rafá, que significa soltar, entregar, deixar ir. Deus está dizendo a você agora: solte o que você está segurando com tanta força. Deixe ir as preocupações de amanhã. Só no silêncio do seu quarto, na quietude da sua alma, a minha voz pode ser percebida. A voz de Deus não é um trovão, é um sussurro que penetra no coração calmo. Entregue agora o seu cansaço e apenas ouça o silêncio. O segundo erro que cometemos é transformar a oração em um monólogo sem fim. Pedimos pela saúde, pelos filhos, pelos netos, pelas finanças, e assim que dizemos amém, nos levantamos ou tentamos dormir. Mas onde está o tempo para Deus falar? Abacuque 2:20 nos lembra: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Imagine uma conversa com um amigo onde apenas você fala. Isso não é um relacionamento. A oração deve ser metade fala e metade escuta. Há uma senhora de 71 anos, chamada Malson, que orou por 30 anos pela conversão de seu marido. Ela chorava, implorava e nada mudava. Um dia, ela decidiu mudar o método. Ela disse: Deus, hoje eu não vou falar. Vou apenas sentar e ouvir. Nos primeiros dias nada aconteceu, mas após uma semana de silêncio diante de Deus, uma ideia suave surgiu em sua mente. Não tente converter seu marido, apenas ame-o. Ela percebeu que em 30 anos ela estava focada em mudar o marido, mas não em amá-lo como ele era.
Ao silenciar suas próprias palavras, ela ouviu a estratégia de Deus. Ela parou de reclamar e passou a dizer: querido, sou feliz por ter você ao meu lado. 3 meses depois, o marido, por vontade própria, pediu para ir à igreja com ela. Esta noite, eu convido você a dizer apenas: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não sinta que precisa usar palavras complicadas. O silêncio é a língua que Deus usa para consolar os aflitos. Deixe que o Espírito Santo preencha os espaços vazios entre os seus pensamentos. Deus está processando seus pedidos agora mesmo, enquanto você descansa. Confie que Ele ouviu tudo o que você disse, e agora Ele deseja que você apenas sinta a sua presença. Muitas vezes, esperamos que Deus fale através de um evento milagroso ou de uma revelação estrondosa. Mas o terceiro equívoco é ignorar a voz da consciência, as pequenas inclinações do coração. Em 1 Reis 19, aprendemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava em uma brisa suave, um murmúrio sino. Essa brisa suave muitas vezes se manifesta como um pequeno desconforto. Eu deveria pedir desculpas àquela pessoa. Eu deveria ligar para aquele irmão. Eu deveria resolver aquela pendência. Nós ignoramos esses pensamentos, achando que são nossos, mas são a voz de Deus nos guiando para a paz. Havia uma senhora, Yang Suk, que não falava com uma amiga da igreja há 5 anos por causa de um desentendimento bobo. Toda vez que ela orava, o rosto daquela amiga vinha à mente. Ela ignorava. Com o tempo, suas orações pareceram ficar secas. Quando ela finalmente obedeceu a esse pequeno sussurro e pediu perdão, sentiu como se uma represa se abrisse em seu espírito. A comunhão com Deus voltou a fluir. Talvez hoje, enquanto você fecha os olhos, Deus esteja lembrando você de algo pequeno. Não é para lhe trazer culpa, mas para libertar sua alma. A pequena obediência abre a porta para grandes revelações. Se Deus está lhe pedindo para perdoar, para soltar uma mágoa ou para confiar em algo específico, faça-o em seu coração agora mesmo. Diga: Senhor, eu aceito o teu direcionamento. Ao obedecer nos pequenos detalhes, seus ouvidos se tornarão sensíveis à melodia celestial que Ele canta sobre sua vida todas as noites. O quarto bloqueio é o ressentimento. Este é um ponto difícil, especialmente para quem já viveu muitas décadas e carrega cicatrizes de traições e decepções. Mas a Bíblia é clara em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Muitos idosos carregam mágoas de pessoas que já se foram, como pais, sogros ou ex-companheiros. Achamos que o tempo cura, mas o perdão é uma decisão espiritual. Park Jong-ja, de 67 anos, viveu 30 anos de conflito com a sogra. Mesmo 10 anos após a morte da sogra, Jong-ja sentia um peso. Ao orar e declarar voluntariamente: eu perdoo minha sogra por tudo o que sofri, ela sentiu um fardo de 10 anos cair de seus ombros. O perdão não é sobre a outra pessoa merecer ou não, é sobre a sua liberdade para ouvir a Deus. O ódio e a mágoa fazem tanto barulho na alma que abafam a voz do Pai. Imagine que seu coração é um rádio. A mágoa é a interferência que impede você de sintonizar a frequência de Deus. Esta noite, deixe que Jesus lave essas feridas. Diga a Ele: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas com a tua ajuda,
eu libero essa pessoa. Sinta o sangue de Jesus purificando suas memórias. Ao liberar o perdão, você limpa o canal de comunicação com o céu. Deus quer falar palavras de amor e afirmação para você. Mas, primeiro, Ele deseja que você deixe o lixo emocional para trás. Durma com o coração leve, sem dívidas de amor ou de ódio com ninguém. O quinto e o sexto pontos que nos impedem de ouvir a Deus são a desobediência parcial e o distanciamento da palavra. Às vezes, sabemos o que Deus quer, mas escolhemos obedecer apenas no que nos convém. Como o rei Saul, que obedeceu apenas parte da ordem de Deus e acabou perdendo a coroa. Samuel disse a ele: "A obediência é melhor do que o sacrifício." Deus não nos dá um novo direcionamento enquanto não praticamos o que Ele já nos pediu. Se você sente que Deus está em silêncio, pergunte-se: existe algo que Ele já me falou e eu ainda não fiz? Pode ser algo simples, como ser mais grato ou dedicar mais tempo à leitura da Bíblia. E por falar na Bíblia, ela é a partitura da voz de Deus. Se não lemos as Escrituras, esquecemos o tom de voz do Pai. Uma senhora de 72 anos parou de ler a Bíblia porque sua visão estava fraca. Com o tempo, ela sentiu Deus distante. Quando sua neta lhe deu uma Bíblia com letras grandes e ela voltou a ler apenas um capítulo por dia, ela disse: "Reconheci a voz do meu amigo novamente." As Escrituras são lâmpada para os nossos pés. Ao ler ou ouvir a palavra, você treina seus ouvidos para reconhecer Deus no meio do barulho do mundo. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil será identificar quando Deus estiver falando com você no meio da noite ou no silêncio da manhã. Deixe que as promessas bíblicas sejam o último pensamento em sua mente antes de adormecer. Finalmente, o sétimo equívoco é a teimosia de querer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes oramos com a resposta já pronta em nossa cabeça. Dizemos: "Deus, faça isso por mim", quando deveríamos dizer: "Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim?" Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas." Se você insiste em dirigir o carro da sua vida, Deus não tomará o volante à força. Ele espera que você se mude para o banco do passageiro e diga: "Pai, eu confio na tua rota, mesmo que eu não entenda o caminho." Lembre-se de José, que foi vendido como escravo e preso injustamente. Ele tinha todos os motivos para reclamar, mas ele confiou no plano de Deus. Anos depois, ele entendeu que tudo serviu para salvar sua família e uma nação inteira. O que parece um desastre para nós, para Deus é apenas um passo em direção ao milagre. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, descanse agora. Deus está no controle de todas as coisas que preocupam o seu coração. Ele está cuidando dos seus filhos, da sua saúde e do seu futuro. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Jesus já carregou a cruz por você. Vamos orar juntos agora. Pai amado, obrigado por este dia. Eu me arrependo de ter estado tão agitado e de ter ignorado a tua doce voz. Hoje eu decido silenciar o meu coração e ouvir. Eu perdoo quem me feriu e entrego o controle da minha vida em tuas mãos.
abre os meus ouvidos espirituais, que o meu sono seja profundo e que ao acordar eu sinta a tua paz que excede todo o entendimento. Eu sou tua ovelha e eu reconheço a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Durma agora na certeza de que você é profundamente amado. Deus está velando por você. Boa noite e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Querido irmão, querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você agora. Antes de fechar os olhos, quero que você se acomode da maneira mais confortável possível. Não se preocupe se estiver deitado. Deus não olha para a sua postura física, mas para a sinceridade do seu coração. Ele ama você e está ao seu lado neste exato momento. Muitas vezes, chegamos ao fim da nossa jornada com um peso no peito, pensando: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que tanto silêncio? Eu quero lhe contar a história de uma senhora chamada Park Sandok, de 68 anos. Por 35 anos, ela nunca faltou a uma oração da madrugada. Um dia, ela mostrou ao seu pastor uma carta amarelada pelo tempo, escrita há 30 anos. Nela, ela dizia: Deus, não aguento mais. Meu marido bebe, meus filhos estão doentes e não tenho dinheiro para o hospital. Se o Senhor continuar em silêncio, eu deixarei a igreja. Sabe o que aconteceu? 30 anos se passaram e ela ainda estava na igreja. O pastor perguntou: a senhora recebeu a resposta naquela época? Ela balançou a cabeça e disse: não, pastor, eu não recebi a resposta que queria, mas eu percebi que estava enganada. Eu achei que Deus estava em silêncio, mas Ele estava falando o tempo todo. Era eu quem não sabia ouvir. Este é o primeiro passo para a sua paz esta noite. Entender que Deus nunca para de falar com seus filhos. Assim como Samuel, que confundiu a voz de Deus 3 vezes antes de se tornar um grande profeta, nós também podemos nos equivocar. Hoje, vamos identificar o que está bloqueando os seus ouvidos espirituais, para que você possa dormir sentindo o abraço do Pai. O primeiro grande equívoco é a agitação do coração. Vivemos em um mundo onde o barulho nunca cessa. Acordamos com o celular na mão, notícias, vídeos, preocupações. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original hebraico, a palavra para aquietar-se é rafá, que significa soltar, entregar, deixar ir. Deus está dizendo a você agora: solte o que você está segurando com tanta força. Deixe ir as preocupações de amanhã. Só no silêncio do seu quarto, na quietude da sua alma, a minha voz pode ser percebida. A voz de Deus não é um trovão, é um sussurro que penetra no coração calmo. Entregue agora o seu cansaço e apenas ouça o silêncio. O segundo erro que cometemos é transformar a oração em um monólogo sem fim. Pedimos pela saúde, pelos filhos, pelos netos, pelas finanças, e assim que dizemos amém, nos levantamos ou tentamos dormir. Mas onde está o tempo para Deus falar? Abacuque 2:20 nos lembra: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Imagine uma conversa com um amigo onde apenas você fala. Isso não é um relacionamento. A oração deve ser metade fala e metade escuta. Há uma senhora de 71 anos, chamada Malson, que orou por 30 anos pela conversão de seu marido. Ela chorava, implorava e nada mudava.
Um dia, ela decidiu mudar o método. Ela disse: Deus, hoje eu não vou falar. Vou apenas sentar e ouvir. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Mas após uma semana de silêncio diante de Deus, uma ideia suave surgiu em sua mente. Não tente converter seu marido, apenas ame-o. Ela percebeu que em 30 anos ela estava focada em mudar o marido, mas não em amá-lo como ele era. Ao silenciar suas próprias palavras, ela ouviu a estratégia de Deus. Ela parou de reclamar e passou a dizer: Querido, sou feliz por ter você ao meu lado. 3 meses depois, o marido, por vontade própria, pediu para ir à igreja com ela. Esta noite, eu convido você a dizer apenas: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não sinta que precisa usar palavras complicadas. O silêncio é a língua que Deus usa para consolar os aflitos. Deixe que o Espírito Santo preencha os espaços vazios entre os seus pensamentos. Deus está processando seus pedidos agora mesmo, enquanto você descansa. Confie que Ele ouviu tudo o que você disse, e agora Ele deseja que você apenas sinta a sua presença. Muitas vezes, esperamos que Deus fale através de um evento milagroso ou de uma revelação estrondosa. Mas o terceiro equívoco é ignorar a voz da consciência, as pequenas inclinações do coração. Em 1 Reis 19, aprendemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava em uma brisa suave, um murmúrio sino. Essa brisa suave muitas vezes se manifesta como um pequeno desconforto. Eu deveria pedir desculpas àquela pessoa. Eu deveria ligar para aquele irmão. Eu deveria resolver aquela pendência. Nós ignoramos esses pensamentos, achando que são nossos, mas são a voz de Deus nos guiando para a paz. Havia uma senhora, Yang Suk, que não falava com uma amiga da igreja há 5 anos por causa de um desentendimento bobo. Toda vez que ela orava, o rosto daquela amiga vinha à mente. Ela ignorava. Com o tempo, suas orações pareceram ficar secas. Quando ela finalmente obedeceu a esse pequeno sussurro e pediu perdão, sentiu como se uma represa se abrisse em seu espírito. A comunhão com Deus voltou a fluir. Talvez hoje, enquanto você fecha os olhos, Deus esteja lembrando você de algo pequeno. Não é para lhe trazer culpa, mas para libertar sua alma. A pequena obediência abre a porta para grandes revelações. Se Deus está lhe pedindo para perdoar, para soltar uma mágoa ou para confiar em algo específico, faça-o em seu coração agora mesmo. Diga: Senhor, eu aceito o teu direcionamento. Ao obedecer nos pequenos detalhes, seus ouvidos se tornarão sensíveis à melodia celestial que Ele canta sobre sua vida todas as noites. O quarto bloqueio é o ressentimento. Este é um ponto difícil, especialmente para quem já viveu muitas décadas e carrega cicatrizes de traições e decepções. Mas a Bíblia é clara em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Muitos idosos carregam mágoas de pessoas que já se foram, como pais, sogros ou ex-companheiros. Achamos que o tempo cura, mas o perdão é uma decisão espiritual. Park Jong-ja, de 67 anos, viveu 30 anos de conflito com a sogra. Mesmo 10 anos após a morte da sogra, Jong-ja sentia um peso. Ao orar e declarar voluntariamente: Eu perdoo minha sogra por tudo o que sofri, ela sentiu um fardo de 10 anos cair de seus ombros. O perdão não é sobre a outra pessoa merecer ou não, é sobre a sua liberdade para ouvir a Deus.
O ódio e a mágoa fazem tanto barulho na alma que abafam a voz do Pai. Imagine que seu coração é um rádio. A mágoa é a interferência que impede você de sintonizar a frequência de Deus. Esta noite, deixe que Jesus lave essas feridas. Diga a Ele: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas com a tua ajuda eu libero essa pessoa. Sinta o sangue de Jesus purificando suas memórias. Ao liberar o perdão, você limpa o canal de comunicação com o céu. Deus quer falar palavras de amor e afirmação para você. Mas, primeiro, Ele deseja que você deixe o lixo emocional para trás. Durma com o coração leve, sem dívidas de amor ou de ódio com ninguém. O quinto e o sexto pontos que nos impedem de ouvir a Deus são a desobediência parcial e o distanciamento da palavra. Às vezes, sabemos o que Deus quer, mas escolhemos obedecer apenas no que nos convém. Como o rei Saul, que obedeceu apenas parte da ordem de Deus e acabou perdendo a coroa. Samuel disse a ele: a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não nos dá um novo direcionamento enquanto não praticamos o que Ele já nos pediu. Se você sente que Deus está em silêncio, pergunte-se: existe algo que Ele já me falou e eu ainda não fiz? Pode ser algo simples como ser mais grato ou dedicar mais tempo à leitura da Bíblia. E por falar na Bíblia, ela é a partitura da voz de Deus. Se não lemos as Escrituras, esquecemos o tom de voz do Pai. Uma senhora de 72 anos parou de ler a Bíblia porque sua visão estava fraca. Com o tempo, ela sentiu Deus distante. Quando sua neta lhe deu uma Bíblia com letras grandes e ela voltou a ler apenas um capítulo por dia, ela disse: reconheci a voz do meu amigo novamente. As Escrituras são lâmpada para os nossos pés. Ao ler ou ouvir a palavra, você treina seus ouvidos para reconhecer Deus no meio do barulho do mundo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil será identificar quando Deus estiver falando com você no meio da noite ou no silêncio da manhã. Deixe que as promessas bíblicas sejam o último pensamento em sua mente antes de adormecer. Finalmente, o sétimo equívoco é a teimosia de querer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes oramos com a resposta já pronta em nossa cabeça. Dizemos: Deus, faça isso por mim, quando deveríamos dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se você insiste em dirigir o carro da sua vida, Deus não tomará o volante à força. Ele espera que você se mude para o banco do passageiro e diga: Pai, eu confio na tua rota, mesmo que eu não entenda o caminho. Lembre-se de José, que foi vendido como escravo e preso injustamente. Ele tinha todos os motivos para reclamar, mas ele confiou no plano de Deus. Anos depois, ele entendeu que tudo serviu para salvar sua família e uma nação inteira. O que parece um desastre para nós, para Deus é apenas um passo em direção ao milagre. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, descanse agora. Deus está no controle de todas as coisas que preocupam o seu coração. Ele está cuidando dos seus filhos, da sua saúde e do seu futuro.
Você não precisa carregar o mundo nas costas. Jesus já carregou a cruz por você. Vamos orar juntos agora. Pai amado, obrigado por este dia. Eu me arrependo de ter estado tão agitado e de ter ignorado a tua doce voz. Hoje eu decido silenciar o meu coração e ouvir. Eu perdoo quem me feriu e entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Abre os meus ouvidos espirituais, que o meu sono seja profundo e que ao acordar eu sinta a tua paz que excede todo o entendimento. Eu sou tua ovelha e eu reconheço a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Durma agora na certeza de que você é profundamente amado. Deus está velando por você. Boa noite e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Querido irmão, querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você agora. Antes de fechar os olhos, quero que você se acomode da maneira mais confortável possível. Não se preocupe se estiver deitado. Deus não olha para a sua postura física, mas para a sinceridade do seu coração. Ele ama você e está ao seu lado neste exato momento. Muitas vezes, chegamos ao fim da nossa jornada com um peso no peito, pensando: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que tanto silêncio? Eu quero lhe contar a história de uma senhora chamada Park San-dok, de 68 anos. Por 35 anos, ela nunca faltou a uma oração da madrugada. Um dia, ela mostrou ao seu pastor uma carta amarelada pelo tempo, escrita há 30 anos. Nela, ela dizia: Deus, não aguento mais. Meu marido bebe, meus filhos estão doentes e não tenho dinheiro para o hospital. Se o Senhor continuar em silêncio, eu deixarei a igreja. Sabe o que aconteceu? 30 anos se passaram e ela ainda estava na igreja. O pastor perguntou: a senhora recebeu a resposta naquela época? Ela balançou a cabeça e disse: não, pastor, eu não recebi a resposta que queria, mas eu percebi que estava enganada. Eu achei que Deus estava em silêncio, mas Ele estava falando o tempo todo. Era eu quem não sabia ouvir. Este é o primeiro passo para a sua paz esta noite. Entender que Deus nunca para de falar com seus filhos. Assim como Samuel, que confundiu a voz de Deus 3 vezes antes de se tornar um grande profeta, nós também podemos nos equivocar. Hoje, vamos identificar o que está bloqueando os seus ouvidos espirituais, para que você possa dormir sentindo o abraço do Pai. O primeiro grande equívoco é a agitação do coração. Vivemos em um mundo onde o barulho nunca cessa. Acordamos com o celular na mão, notícias, vídeos, preocupações. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original hebraico, a palavra para aquietar-se é rafá, que significa soltar, entregar, deixar ir. Deus está dizendo a você agora: solte o que você está segurando com tanta força. Deixe ir as preocupações de amanhã. Só no silêncio do seu quarto, na quietude da sua alma, a minha voz pode ser percebida. A voz de Deus não é um trovão, é um sussurro que penetra no coração calmo. Entregue agora o seu cansaço e apenas ouça o silêncio. O segundo erro que cometemos é transformar a oração em um monólogo sem fim. Pedimos pela saúde, pelos filhos, pelos netos, pelas finanças, e assim que dizemos amém, nos levantamos ou tentamos dormir. Mas onde está o tempo para Deus falar?
Abacuque 2:20 nos lembra: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Imagine uma conversa com um amigo onde apenas você fala. Isso não é um relacionamento. A oração deve ser metade fala e metade escuta. Há uma senhora de 71 anos, chamada Malson, que orou por 30 anos pela conversão de seu marido. Ela chorava, implorava e nada mudava. Um dia, ela decidiu mudar o método. Ela disse: Deus, hoje eu não vou falar. Vou apenas sentar e ouvir. Nos primeiros dias nada aconteceu, mas após uma semana de silêncio diante de Deus, uma ideia suave surgiu em sua mente. Não tente converter seu marido, apenas ame-o. Ela percebeu que em 30 anos ela estava focada em mudar o marido, mas não em amá-lo como ele era. Ao silenciar suas próprias palavras, ela ouviu a estratégia de Deus. Ela parou de reclamar e passou a dizer: Querido, sou feliz por ter você ao meu lado. 3 meses depois, o marido, por vontade própria, pediu para ir à igreja com ela. Esta noite, eu convido você a dizer apenas: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não sinta que precisa usar palavras complicadas. O silêncio é a língua que Deus usa para consolar os aflitos. Deixe que o Espírito Santo preencha os espaços vazios entre os seus pensamentos. Deus está processando seus pedidos agora mesmo, enquanto você descansa. Confie que Ele ouviu tudo o que você disse, e agora Ele deseja que você apenas sinta a sua presença. Muitas vezes, esperamos que Deus fale através de um evento milagroso ou de uma revelação estrondosa. Mas o terceiro equívoco é ignorar a voz da consciência, as pequenas inclinações do coração. Em 1 Reis 19, aprendemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava em uma brisa suave, um murmúrio sino. Essa brisa suave muitas vezes se manifesta como um pequeno desconforto. Eu deveria pedir desculpas àquela pessoa. Eu deveria ligar para aquele irmão. Eu deveria resolver aquela pendência. Nós ignoramos esses pensamentos, achando que são nossos, mas são a voz de Deus nos guiando para a paz. Havia uma senhora, Yang Suk, que não falava com uma amiga da igreja há 5 anos por causa de um desentendimento bobo. Toda vez que ela orava, o rosto daquela amiga vinha à mente. Ela ignorava. Com o tempo, suas orações pareceram ficar secas. Quando ela finalmente obedeceu a esse pequeno sussurro e pediu perdão, sentiu como se uma represa se abrisse em seu espírito. A comunhão com Deus voltou a fluir. Talvez hoje, enquanto você fecha os olhos, Deus esteja lembrando você de algo pequeno. Não é para lhe trazer culpa, mas para libertar sua alma. A pequena obediência abre a porta para grandes revelações. Se Deus está lhe pedindo para perdoar, para soltar uma mágoa ou para confiar em algo específico, faça-o em seu coração agora mesmo. Diga: Senhor, eu aceito o teu direcionamento. Ao obedecer nos pequenos detalhes, seus ouvidos se tornarão sensíveis à melodia celestial que ele canta sobre sua vida todas as noites. O quarto bloqueio é o ressentimento. Este é um ponto difícil, especialmente para quem já viveu muitas décadas e carrega cicatrizes de traições e decepções. Mas a Bíblia é clara em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Muitos idosos carregam mágoas de pessoas que já se foram, como pais, sogros ou ex-companheiros. Achamos que o tempo cura, mas o perdão é uma decisão espiritual. Park Jong-ja, de 67 anos, viveu 30 anos de conflito com a sogra.
Mesmo 10 anos após a morte da sogra, Jongja sentia um peso. Ao orar e declarar voluntariamente: "Eu perdoo minha sogra por tudo o que sofri", ela sentiu um fardo de 10 anos cair de seus ombros. O perdão não é sobre a outra pessoa merecer ou não, é sobre a sua liberdade para ouvir a Deus. O ódio e a mágoa fazem tanto barulho na alma que abafam a voz do Pai. Imagine que seu coração é um rádio. A mágoa é a interferência que impede você de sintonizar a frequência de Deus. Esta noite, deixe que Jesus lave essas feridas. Diga a Ele: "Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas com a Tua ajuda, eu libero essa pessoa." Sinta o sangue de Jesus purificando suas memórias. Ao liberar o perdão, você limpa o canal de comunicação com o céu. Deus quer falar palavras de amor e afirmação para você. Mas, primeiro, Ele deseja que você deixe o lixo emocional para trás. Durma com o coração leve, sem dívidas de amor ou de ódio com ninguém. O quinto e o sexto pontos que nos impedem de ouvir a Deus são a desobediência parcial e o distanciamento da palavra. Às vezes, sabemos o que Deus quer, mas escolhemos obedecer apenas no que nos convém. Como o rei Saul, que obedeceu apenas parte da ordem de Deus e acabou perdendo a coroa. Samuel disse a ele: "A obediência é melhor do que o sacrifício." Deus não nos dá um novo direcionamento enquanto não praticamos o que Ele já nos pediu. Se você sente que Deus está em silêncio, pergunte-se: existe algo que Ele já me falou e eu ainda não fiz? Pode ser algo simples como ser mais grato ou dedicar mais tempo à leitura da Bíblia. E por falar na Bíblia, ela é a partitura da voz de Deus. Se não lemos as Escrituras, esquecemos o tom de voz do Pai. Uma senhora de 72 anos parou de ler a Bíblia porque sua visão estava fraca. Com o tempo, ela sentiu Deus distante. Quando sua neta lhe deu uma Bíblia com letras grandes e ela voltou a ler apenas um capítulo por dia, ela disse: "Reconheci a voz do meu amigo novamente." As Escrituras são lâmpada para os nossos pés. Ao ler ou ouvir a palavra, você treina seus ouvidos para reconhecer Deus no meio do barulho do mundo. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Quanto mais você conhece a Bíblia, mais fácil será identificar quando Deus estiver falando com você no meio da noite ou no silêncio da manhã. Deixe que as promessas bíblicas sejam o último pensamento em sua mente antes de adormecer. Finalmente, o sétimo equívoco é a teimosia de querer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes oramos com a resposta já pronta em nossa cabeça. Dizemos: "Deus, faça isso por mim", quando deveríamos dizer: "Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim?" Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Se você insiste em dirigir o carro da sua vida, Deus não tomará o volante à força. Ele espera que você se mude para o banco do passageiro e diga: "Pai, eu confio na tua rota, mesmo que eu não entenda o caminho." Lembre-se de José, que foi vendido como escravo e preso injustamente. Ele tinha todos os motivos para reclamar, mas ele confiou no plano de Deus.
Anos depois, ele entendeu que tudo serviu para salvar sua família e uma nação inteira. O que parece um desastre para nós, para Deus é apenas um passo em direção ao milagre. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, descanse agora. Deus está no controle de todas as coisas que preocupam o seu coração. Ele está cuidando dos seus filhos, da sua saúde e do seu futuro. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Jesus já carregou a cruz por você. Vamos orar juntos agora. Pai amado, obrigado por este dia. Eu me arrependo de ter estado tão agitado e de ter ignorado a tua doce voz. Hoje eu decido silenciar o meu coração e ouvir. Eu perdoo quem me feriu e entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Abre os meus ouvidos espirituais, que o meu sono seja profundo e que ao acordar eu sinta a tua paz que excede todo o entendimento. Eu sou tua ovelha e eu reconheço a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Durma agora na certeza de que você é profundamente amado. Deus está velando por você. Boa noite e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor.